A minha perspectiva da agora para frente é somar 45 pontos e se livrar do rebaixamento no Brasileirão. Ó, empresas parceiras do canal vão estar passando embaixo e do lado. Todas as empresas oficiais, uma novidade para você, um livro, um e-book especial para você aí que trabalha na área com público. Se você mexe com atendimento ao público em todas as áreas de segurança e recepção, esse e-book é sensacional com preço top. Atendimento de elite, postura e boas práticas. Sensacional, um preço top dos top. Paulo Brax falou que cobrou. Eu não acredito na cobrança do Paulo Brax, é muito fraca. Não sabe cobrar jogador. Jogador não se conversa. Jogador é o seguinte, quem quer ficar, quem quer sair. O que está acontecendo? O salário está em dia, é isso e pronto, e resolvido o problema. Essa teoria do Paulo Brax não causa medo no jogador. O jogador tem medo de perder o local de trabalho dele naquele momento, porque ele sabe que ele vai ficar parado porque a janela fechou. Quem quer sair? Fala assim, ele vai jogar na Série B? Não vai jogar na Série B. Ninguém vai contratar jogador que ganha 2 milhões de reais igual o Galo. Jogador, você tem que chegar e falar assim, quem quer ficar e quem quer sair. Essa teoria que precisamos melhorar o desempenho, isso já era, cara, para esses caras. Eles não querem saber disso, não. Se você chegar com esse lero-lero, não resolve. Paulo Brax, já falei a respeito do Paulo Brax, que não sabe comandar. Paulo Brax não tem pulso para comandar esses jogadores. Jogador, você não conversa com ele, não, você decide. Tem que fazer igual muitos presidentes chegam e fazem. Quem quer ficar, quem quer sair. O Dudu foi como, gente? É só raciocinar como é que o Dudu chegou no Galo. Como é que eles resolveram o problema lá? Tchau. Dá tchau pros caras. Porque com esse elenco, com esses jogadores, esquece que você vai ver algum resultado expressivo. E principalmente em jogos com times considerados favoritos ao título. Eu pude apurar agora, Cirilo, teve reunião de cobrança. O Paulo Brax, né, que é o homem forte do futebol do Atlético, junto com o Barba Domingues, eles reuniram os atletas antes da atividade e uma reunião de cobrança. Esse elenco do Atlético não está rendendo e eles colocaram isso para os jogadores, que precisa ter uma reação, tem que ter um comportamento diferente. O treinador ontem, Barba Domingues, já destacava isso na entrevista, que o Atlético precisa competir mais e que com ele já deu o recado. Só vai jogar quem correr. Não pode competir menos que o adversário. Então, inclusive, o treinador já destacou que ele vai fazer mudanças no Atlético, como ele fez nesse clássico em relação ao primeiro jogo. Ele falou, vai continuar mexendo até em um encaixe, até ele achar um encaixe no Galo. Já na quarta-feira tem um Campeonato Brasileiro e é o objetivo principal do Atlético, principalmente, Cirilo, pelos 2 últimos anos, em que o Galo disputou para fugir de rebaixamento só no Campeonato Brasileiro, e é muito pouco pelo objetivo do clube. O objetivo do Atlético, quando entra no Brasileirão, não é para apenas fugir de rebaixamento. Por isso, o sinal de alerta ligado, essa cobrança hoje, após a derrota no Clássico. E aí, Cirilo, o Atlético precisa vencer, né? Porque se você pega os números do ano, essa cobrança que foi feita hoje, não é só com os jogos do Barba Domingues, foram apenas 2, e o Galo não venceu, inclusive com o Barba não fez nem gol, né? Contra o América teve um empate 0-0 e ontem 1-0 para o Cruzeiro. Mas o Atlético no ano venceu muito pouco. Muitos empates na temporada, uma dificuldade absurda de conseguir bons resultados, e no Campeonato Brasileiro você tem que vencer, principalmente esse duelo contra o Inter, quarta-feira, às 7h da noite na Arena MRV. É importante você ter falado isso, que eu tinha inclusive pegado aqui os números. A gente levantou mais cedo pro Goleada no @Itatiaia Esporte justamente os números da temporada atleticana. Edu, quando o Cláudio traz a notícia da cobrança, a cobrança não tem que ter acontecido porque perdeu por 1-0 pro rival, né? Num jogo horroroso, porque o jogo foi muito ruim mesmo, horrível, o jogo do Atlético. Mas a cobrança tem que acontecer porque na temporada são 3 vitórias em 15 jogos. O Atlético tem 3 vitórias em 15 jogos. Desses 15 jogos, 11 foram pelo campeonato estadual. 11 dos 15 jogos. De 45 pontos disputados, né? 33
foram no campeonato estadual, no fraco campeonato estadual. Essas vitórias, Cruzeiro, né, o clássico do primeiro turno, Pouso Alegre fora e o Itabirito, aquela goleada em Nova Lima. Na última rodada, o Itabirito. As 3 vitórias. Aliás, todas as vitórias são na parte final, né? Na parte final, né? Sim. Então, no brasileiro não ganhou de ninguém. Atenção, né, Edu, pra essa temporada. Atenção, cobrança, isso tudo tem que acontecer, né, Cirilo? O Atlético jogou muito mal contra o Cruzeiro. Você joga uma final de campeonato e não dá um chute no gol, né? E aí, eu falei aqui há algumas semanas que eu vou aumentar meu tom de cobrança ao elenco, aos jogadores do Atlético. Falei que eu vou ser o ferrinho de dentista e você mesmo. O Atlético tem um ataque que está vivendo de currículo, né? É o ataque do currículo. O Dudu foi um grande jogador, tem um currículo maravilhoso. O Bernard, currículo maravilhoso. O Hulk com um currículo maravilhoso. Mas jogar mesmo, render atualmente, 2026, 2025, essa turma está devendo. Inclusive o Hulk. O Hulk tem vivido ali de gol decisivo, golaço a cada 45 dias, a cada 50 dias, a depender do adversário. É pouco pro Hulk. O Dudu tem vivido de... Eu não consigo citar tantos exemplos, né? São pouquíssimas as boas atuações do Dudu. O Scarpa, ele tem números até, boas assistências, mas já é o segundo treinador que dá uma letra, né? De que precisa entregar sem a bola, precisa correr, menos preguiçoso. O Bernard é um caso que tá difícil de ser explicado, porque o Milito saiu, ele reclamou do Milito. O Cuca saiu, ele reclamou do Cuca. O Sampaoli saiu, ainda não reclamou do Sampaoli, mas ainda tá em tempo. E não tá jogando absolutamente nada, né? Então é o ataque que vive de currículo, um ataque cardíaco do Atlético, para ser muito sincero. Essa turma toda tá devendo muito. E chiliquentos, né? Mimizentos, porque não pode criticar. Não pode jogar fora da posição. Porque o técnico me escalou fora da minha posição. Porque a função. Porque eu estou jogando longe do gol. Chiliquentos, mimizentos, reclamam, mandam recado via microfone. Chatíssimo. E precisam entregar mais. Aliás, contra o Cruzeiro na final, o sistema defensivo do Atlético, apesar do gol em que houve falha do lado direito, do senhor Bernard na marcação, do Lodge ao marcar o Caio Jorge, mas o sistema defensivo ainda fez um bom jogo, né? O Cruzeiro pouco criou. E olha que o Cruzeiro tem um ataque muito poderoso, de jogadores que não estão vivendo de currículo e de momento. Gerson, Matheus Pereira, Caio Jorge, artilheiro de novo, de outra competição, agora do Campeonato Mineiro. Então esses caras precisam mostrar mais. E não é pouco, não, é muito mais. Mas precisam mostrar muito mais. E já passaram nas mãos de vários treinadores. E seguem mostrando pouco. Seguem entregando pouco. O torcedor do Atlético não quer uma grande atuação contra o Itabirito. O torcedor do Atlético quer uma grande atuação contra o Lanús na final da Sul-Americana. Uma grande atuação contra o Palmeiras na Arena MRV, contra o Cruzeiro na final. Não quer uma grande atuação no segundo tempo contra o Pouso Alegre. Isso não é suficiente para o torcedor do Atlético. E não dá mais para ouvir treinador que sai, treinador que chega, falar de entrega, de jogador que tem que correr, de um time que vive de qualidade, de jogadores bons tecnicamente, mas que não entregam um mínimo sem a bola, que não competem, assistem o adversário competir. Futebol hoje é muita competição, competitividade. Então eu falei lá atrás e sigo. Eu vou cobrar muito desses jogadores do Atlético, que ganham muito bem. O elenco do Atlético não é essa desgraceira no caminho da feira que pintam, mas é um elenco que ainda tem carências, e aí entra a responsabilidade da diretoria, que não entregou o primeiro volante. Não me venham dizer do Tomás Pérez, e eu não estou fazendo nenhum tipo de crítica ao Pérez, que é um jovem jogador que pode chegar e mostrar um grande futebol, mas o Barba não confiou nele, em escalá-lo. Ele já foi relacionado em alguns jogos e não entrou em campo ainda. Também não me convenceu a justificativa do Eduardo Domingues na coletiva, que ele tem poucos jogos como profissional. Mas o Cissé começou o jogo, que tem menos jogos ainda. Então alguma coisa tem. E o Atlético não pode, Cirilo, em março, ter um zagueiro rendendo, que é o Juan Tressoldi. E eu repito, ontem o problema não foi a zaga, ontem o problema foi do meio para frente. Um time que não criou absolutamente nada. Jogadores absolutamente fora de conexão com o que era o jogo. Então, menos donos do time e mais gente jogando pro time, sabe? Porque o Scarpa, que é um cara que tem excelência na bola parada, o Hulk não deixou ele bater uma falta ontem. Pega a bola, põe debaixo do braço, eu sou o dono da bola e eu que bato todas. Será que nem uma faltinha o Scarpa pode bater? Um cara que tem N assistências com bola parada? Tem muita coisa para ser cobrada lá dentro do Atlético.
Tem muita coisa mesmo. E tomara que o Eduardo Domingues cobre e que tenha resposta em campo desses atletas. Esses atletas que precisam entregar e mostrar muito mais do que estão mostrando em 2026 e que não mostraram também em 2020.